depois fiz filosofia, sou formada em Deixa psicologia e filosofia pela UFMG. deixa eu te interromper e pedir para você começar de novo, Uhum, porque eu comecei a gravar agora, eu tinha tá bom, esquecido da gravação, desculpa. tá bom, tranquilo. Então, eu sou Eveli Capdeville, sou psicóloga e sou formada em filosofia pela UFMG. Fiz meu mestrado em educação pela PUC Minas. Tenho uma longa trajetória na educação. Comecei como professora de filosofia e trabalhava como psicóloga concomitantemente, né, na abordagem fenomenológico-existencial. E trabalhei em vários âmbitos, né, em vários níveis da educação, tanto no ensino fundamental, no ensino médio, depois fui para o ensino superior, no curso de psicologia, no curso de pedagogia, no curso de medicina. Atualmente eu atuo exclusivamente como psicóloga e professora da pós-graduação da Faculdade Arnaldo, na abordagem, na linha da psicologia escolar e educacional. E estou também como conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais nessa atual gestão, que vai de 2019 a 2022. No conselho, eu estou na diretoria, sou conselheira, diretora, tesoureira, cuido das finanças do conselho e também coordeno a comissão de psicologia, de orientação em psicologia e formação profissional, né, do CRP. A gente tem um grupo, inclusive, de WhatsApp, com representações estudantis das diversas instituições de ensino mineiras, e a gente tem representação aqui né, do DA, do DCE, da psicologia aqui da UFMG, né? Nós temos o Gustavo Dias, que é bastante ativo, não sei se ele está presente aqui, porque eu não consigo ver, está, né? Então, Está temos uma sim. parceria longa aqui, né, Gustavo? Um beijo para você, querido. Então, eu vou começar a falar um pouco sobre o tema, né, para o qual eu fui convidada, que é o ensino remoto e a pandemia, e falar um pouquinho sobre essas questões, né, dos desafios, dos limites, das possibilidades. Se vocês depois quiserem perguntar aí, colocando perguntas ao longo da minha fala, fiquem à vontade. Beatriz pode ir trazendo as perguntas para mim, como eu não consigo ver, né? Ela pode ir trazendo, colocando, mesmo durante a minha exposição, tá bom, Beatriz? Tá bom. Você começa a projetar para mim, por favor? Vocês estão vendo a minha tela? Para mim aqui está aparecendo só o seu rosto e o meu rosto. Para mim está aparecendo a sua tela. Está aparecendo a A tela? tela inicial Então tá, com o beleza. título. Então tá, agora eu vi também. Bom, então é isso, né? Pode passar, eu já falei do título, né? Nós vamos focar nessa questão da formação em psicologia, que é o objeto do nosso, né, da nossa conversa aqui hoje. Bom, para falar de ensino remoto e pandemia, é claro que a gente precisa falar um pouquinho também da pandemia propriamente dita, né? Desse contexto atual que nós estamos vivendo, que é um contexto, né, da Covid, que trouxe assim, um impacto assim, inesperado em todos os sentidos, né? Na vida social, nas rendas, nos direitos sociais, na educação, no trabalho, na saúde mental de todos nós. E, né, infelizmente, a pandemia ela veio aprofundar desigualdades, segregações, violências, falta de acesso a serviços de toda ordem que já existiam, mas ela veio aprofundar, ela veio escancarar, né, essas desigualdades sociais, né, no nosso país e também no âmbito do ensino e da educação. Pode passar, Beatriz. Claro que a psicologia não ficou imune a essas repercussões da pandemia, né?
Por quê? Porque a nossa ciência, a nossa profissão, ela é empática frente a qualquer tipo de sofrimento humano. A gente tem um compromisso com as questões sociais, subjetivas, políticas, inclusive, né? Nós temos um compromisso também de intervir, de atuar de forma crítica, comprometida e engajada com com essa realidade social. Não podemos nos eximir dessa realidade social, fechar os olhos para ela, mesmo porque a questão dos direitos humanos, ele é o nosso eixo transversal do Código de Ética e da atuação profissional. Então, toda essa empatia para a realidade social e política, ela é absolutamente intrínseca ao nosso agir, à nossa atuação. Pode passar. Da mesma forma que durante a pandemia, nós, psicólogos e psicólogas formados, fomos muito suscitados e demandados em responder, né, em dar soluções e respostas e acolher a sociedade diante a tudo que aconteceu, né, pensando mesmo nessa ética do cuidado em relação à vida humana e as demais demandas que surgiram para nós, né, no campo da atenção em saúde mental e etc. Nós temos um compromisso, né, com a construção de uma sociedade justa, democrática, menos desigual, e a questão da pandemia, ela trouxe não apenas essa necessidade de se debruçar sobre as demandas que a sociedade nos trouxe, né, do cuidado em relação à saúde mental da sociedade como um todo, mas também ela evidenciou a questão da própria saúde mental também das psicólogas e dos psicólogos, né, que foram muito demandados, como todos os outros profissionais da categoria da saúde. Alguns profissionais da psicologia estiveram na linha de frente durante todo esse período, e o próprio Conselho Federal, os conselhos regionais tiveram que se adaptar para fazer frente a essa nova realidade, né? Então, as resoluções das CHICs, que já existiam, é uma resolução, né, de 11 de 2018, ela foi reeditada com uma ampliação das possibilidades de atuação via tecnologias de informação e comunicação, exatamente para que o nosso fazer, a nossa atuação profissional pudesse, vamos dizer assim, ter continuidade, né, e abraçar essas novas demandas que surgiram nesse contexto da pandemia. A mesma coisa aconteceu em relação à formação em psicologia. Nós não tínhamos respostas prontas, né? Ninguém tinha respostas prontas. Num primeiro momento, no primeiro semestre de 2020, foi assim, uma catástrofe, né? Eu lembro que a UFMG parou, né? Não teve aula de nenhum tipo, algumas instituições privadas começaram a tentar encontrar soluções, mesmo por conta da sua sobrevivência, né, financeira. Então, a gente foi muito demandado na comissão de formação a ter que responder, pensar alternativas, dialogar com as portarias que o MEC foi soltando a conta-gotas, dialogar dentro do sistema conselho, dialogar com as entidades da psicologia que atuam na área da formação, né, a ABEP, por exemplo, que é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, procurando construir saídas, vamos dizer assim, dignas, né, para o trabalho da formação, para o trabalho docente, para que a formação em psicologia continuasse, mesmo nesses tempos de pandemia, né? Pode passar, Beatriz. A gente sabe que a realidade psicossocial que foi deflagrada com a pandemia, né, de 2020 para cá, né, ela teve já pontos mais difíceis, mas ela trouxe vários contextos de trauma, de perdas, de lutos, restrições, limitações, contenções nas experiências, contenções nos estímulos, inclusive, nos sentidos, no acesso aos sentidos, né, nas relações sociais, por conta de uma redução, né, que passou a permear e a mediar as nossas relações, redução essa construída a partir das telas, seja do computador, seja do celular, né? Então, uma relação que tinha toda
uma riqueza, uma potencialidade, uma variedade de estímulos e de percepções sensoriais diferentes, via olhar, audição, tato, olfato e outras formas de percepção, ela se reduziu ao olhar e ao ouvir, e às vezes nem ao olhar, né? Perdemos, às vezes, muitas vezes, essa conexão visual, porque encontramos telas fechadas, né? Tanto de computadores como de celulares, ou seja, tivemos um empobrecimento dos nossos elementos relacionais mesmo. Além disso, a convivência com um inimigo, né? Um inimigo invisível, que é o vírus, que a gente não tinha nenhuma informação, fomos construindo, a ciência foi construindo, os pesquisadores, enfim, construindo informações e compartilhando com a sociedade, uma falta de segurança muito grande, porque junto com a informação também veio a desinformação, né? O tempo todo a gente convivendo com a desinformação e com a deseducação da população em relação a essa realidade de convivência com o vírus. E concomitante a tudo isso, um desequilíbrio total nas relações econômicas e políticas na sociedade, né? Muitas pessoas perderam trabalho, tiveram suspensão de contratos de trabalho, perderam renda. E é claro que isso impacta em todos nós, porque nós não vivemos isolados, nós pertencemos a um núcleo familiar, um familiar que perde emprego, um familiar que tem um contrato suspenso, isso nos afeta, amigos, pessoas com quem a gente divide um aluguel, por exemplo, né? No caso aí, estou pensando nos estudantes que moram longe da sua casa, né? Longe do núcleo familiar. Enfim, tudo isso impactou em todos nós, além das próprias perdas mesmo, perdas humanas, vamos dizer assim, de pessoas próximas, né? De pessoas queridas. Pode passar, Beatriz. Então, diante dessa situação toda, né, pensando nesse ambiente macro, né, focando mais no ambiente da formação em psicologia, a gente também teve várias adaptações nos marcos legais e sociais da formação, né, foram construídas e adaptadas legislações, né, a gente já tinha, no final de 2019, uma portaria do MEC, que é 2117, que tinha ampliado de 20% para 40% a possibilidade dos cursos, de todos os cursos da área, né, de uma forma geral, exceto medicina, poderem organizar os seus currículos para o EAD, que é o ensino à distância. Então, a gente viu que essas legislações que até então não tinham repercutido assim de uma forma muito agressiva no campo da formação em psicologia, né? A gente ainda tinha algumas experiências muito tímidas de ampliação de 20% para 40%, mas com a pandemia, as instituições de ensino, principalmente as privadas, viram nisso uma grande oportunidade de alargar esse percentual do ensino à distância, né? E a própria inserção do conceito de ensino remoto, né, que foi necessário, a gente reconhece que foi necessário para que a gente pudesse continuar com os processos formativos, mas que também esgarçou bastante a formação em algumas áreas, principalmente no caso da psicologia, né, na minha leitura, no meu entendimento, ela vem esgarçando e causando várias erosões não só na formação, como também nas relações de trabalho docente, principalmente nas instituições privadas. Mas a gente sabe que a instituição pública como a UFMG também vem sofrendo, né, pelos cortes sucessivos de verbas, e claro que isso impacta nas relações, impacta na formação, impacta no acesso dos estudantes. Bom, mas de uma forma geral, a gente teve, então, adaptações legais que precisaram de ser feitas, normatizações que vieram do MEC, do Conselho Federal, dos próprios conselhos regionais. Nosso Conselho aqui de Psicologia trabalhou muito arduamente, a gente teve que produzir vários documentos orientativos. Também os sindicatos, também as entidades, né, as entidades principalmente da psicologia brasileira e mineira foram acionadas. Fizemos alguns seminários para escutar, né, para poder
dialogar com as instituições de ensino, com as diferentes representações de estudantes, de docentes, de supervisores, mas também, né, de coordenadores de curso, para que a gente encontrasse saídas, soluções viáveis e decentes também, para que a formação continuasse, né, para a continuidade dessa formação. Paralelamente também foram surgindo as normas sanitárias, as normas epidemiológicas, as orientações de biossegurança, tanto da OMS, que foi uma das primeiras que surgiu, o do próprio Ministério da Saúde, que é mais um mini ministério da saúde, né? Assim, como o Ministério da Educação, eles parecem que prestam mais um desserviço do que um serviço, mas também algumas orientações que vieram do estado, né, nosso estado de Minas e também dos municípios mineiros, principalmente aqui em Belo Horizonte, né, que a gente teve uma orientação muito boa, muito segura no meu entendimento. Pode passar. E aí, então, né, o ensino remoto na pandemia, ele trouxe para a gente muitos desafios, né? Começando pela necessidade de reinventar as atividades na formação, né? Na formação em psicologia, adaptar a essa nova realidade desse ensino remoto. Além do que, né, a própria realidade de estarmos mais, vamos dizer assim, isolados dentro do nosso próprio ambiente, intensificou, trouxe também outros efeitos colaterais, vamos dizer assim, né, como, por exemplo, a intensificação, né, da convivência intrafamiliar para quem mora com a família, ou mesmo essa intensificação com os colegas ou os pares para quem divide aluguel. Muitas pessoas que dividiam aluguel saíram, entregaram suas casas, voltaram para a casa dos pais, então houve também assim, né, um retorno à matriz, vamos dizer assim, novas rotinas, novas experiências e também novas práticas profissionais e adaptações a essas novas práticas profissionais. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses itens em separado. No caso da formação em psicologia, né, a formação em psicologia, ela demanda, né, uma complexidade de vivências, de experiências, em contextos múltiplos, variados, né, contextos de formação que percebam, que deem condição da gente perceber como é a atuação, ela é tão possível em campos tão diferentes, em áreas tão diferentes, em lugares tão diferentes, seja nas políticas públicas, na educação, na saúde, na clínica, na justiça, na área esportiva, enfim, né, com criança, com adulto, com idoso, com diversos segmentos, inclusive, né, populacionais, e também um diálogo com várias teorias e vários campos possíveis, né, e territórios também, porque existem especificidades que estão ligadas aos territórios e que atuar, por exemplo, na saúde pública em Belo Horizonte não é igual a atuar na saúde pública numa cidade no interior de Minas, né, longe, muitas vezes de uma rede, enfim. Então, assim, a nossa formação, ela demanda realmente essa multiplicidade de experiências, de olhares, de vivências, e tudo isso ficou muito restrito, né? Extremamente restrito, extremamente prejudicado quando a gente migra para o ensino remoto, né? Algumas instituições suspenderam suas práticas, suspenderam os estágios, outras foram pensando estratégias de realização desses estágios, mas estratégias, claro, limitadas. Não havia possibilidade de manter todos os estágios existentes, né, porque essa variedade de experiências, ela não, vamos dizer assim, ela não cabe dentro de uma tela de computador, não cabe dentro de uma tela de um celular, né, então foram experiências que foram adaptadas, claro, mas com muitas limitações, né, sem muitas possibilidades da riqueza que elas representam.
E sem falar na questão da dimensão humana e no diálogo, que é um elemento assim primordial da formação em psicologia, né? Não tem como a gente construir raciocínios, construir entendimentos, e, vamos dizer assim, pensar criticamente sem dialogar com os nossos pares, com os colegas, com os professores, né? E a gente sabe o tanto que o ensino remoto trouxe realmente vamos dizer assim, um constrangimento, né? Todo mundo ficou mais encapsulado, né? Além das questões mesmo da própria subjetividade, da história pessoal, do que essa situação toda significou para cada pessoa individualmente, né? E a gente sabe que tudo isso, né, virou, assim, vamos dizer assim, um grande caldeirão de efervescências, né, que nós todos tivemos que lidar com isso. Pode passar. Ainda, né, em relação às adaptações que foram necessárias, né, então já falei dessa perda do contato presencial, né, a introdução de metodologias de ensino, de pensar esse ensino nesse novo formato, de uma forma interessante, que não ficasse só dentro daquela concepção bancária, né, de transmissão de conhecimento. Esse é um grande desafio ainda hoje, né, dentro desse formato do ensino remoto, né, não deixar que a educação se restrinja só à transmissão de informação, né, como Paulo Freire diria, né, essa pedagogia da transmissão. Mas além desses aspectos, também a questão da acessibilidade digital e do uso das tecnologias de informação, que foi no início um grande desafio. Todos nós tivemos que aprender e reaprender a lidar com as diversas plataformas digitais, as questões técnicas, as questões de acesso, de uso de dados, muitas vezes ampliar dados, fazer novos pacotes, pensar em novas formas, né? E eu penso que isso tudo também trouxe grandes desafios, né? Então foi assim, tudo concomitante, né, gente? Foi acontecendo tudo junto. A questão dos estágios e das práticas em psicologia também trouxeram um grande desafio, que foram as questões da supervisão, né? Como que seria a supervisão? Como que seria o atendimento do estudante, né? Esse contato do estudante com o campo? O que que seria tecnicamente possível e eticamente viável, né? Dentro dessas experiências de estágios e práticas. Então, houveram grandes debates. Houve um seminário federal, a gente fez um seminário aqui em Minas, com uma ampla participação, eu sei que alguns de vocês devem ter participado, e a gente teve uma representação estudantil fortíssima nesses seminários mineiros, e depois teve um seminário do Conselho Federal também, que criou algumas alternativas para a continuidade da formação, pensando nesses aspectos éticos e técnicos da realização dos estágios e das práticas, né? E aí as instituições puderam criar dentro dos seus currículos as formas que encontraram de viabilidade de adaptação para suas ênfases curriculares dentro das suas disciplinas, né? E da sua organização curricular, como queriam adaptar para o que era viável e aceitável do ponto de vista técnico e ético. Então foram grandes movimentos. Uma outra questão também que se evidenciou a necessidade do cuidado em relação à saúde mental, tanto dos estudantes quanto dos docentes, né? Os docentes do ensino público não tiveram o mesmo impacto dos docentes do ensino privado. Então, muitos profissionais do ensino privado perderam carga horária, tiveram junção de turmas, né? Porque as turmas foram unidas mesmo, porque algumas instituições entenderam que, como era tudo online, poderia juntar, colocar 100, 120, 150 pessoas assistindo aulas teóricas, por exemplo. Então, a gente teve muita precarização dessas relações de trabalho, muitas pressões para que os professores tivessem que aprender e criar, construir aulas criativas e dinâmicas e construir instrumentos
diferentes e pensar em alternativas de estágio. Eu sei que os professores das instituições públicas também tiveram grandes desafios, mas assim, vamos dizer que as pressões maiores, inclusive nas relações de trabalho, aconteceram nesse âmbito das instituições privadas, e claro que isso respinga também nos estudantes, né? Mas, independente disso, a saúde mental é para todos. Pode passar, Beatriz. Algumas adaptações que precisaram ser feitas, né? Algumas instituições elaboraram protocolos de orientação para dar subsídio a essas práticas e essas atividades remotas. Tanto protocolos para serem seguidos pelos estudantes, quanto protocolos para serem seguidos pelos usuários do serviço, seja na clínica escola, seja nas atividades práticas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, algumas disciplinas que trabalhavam com essa questão, com uma prática psicossocial, eles criaram, por exemplo, possibilidade de fazer uma dinâmica usando né, as próprias salas de reuniões para trocas e tal, e compartilhamentos. Então, tinham que criar determinados protocolos para organizar esses processos, né? Então, a questão também do ambiente virtual seguro, protegido para os atendimentos clínicos, né? A gente viu algumas instituições que têm na sua estrutura curricular a parte de estágios toda no final do curso, né? Nos 3 últimos períodos do curso, que é o 8º, 9º e o 10º, então, que estavam com estudantes terminando, concluindo em 2020, e que não puderam terminar o seu curso, né? Tiveram que esperar, porque toda a carga horária de estágio estava comprometida de ser feita no formato virtual. E além disso, né, as clínicas e escolas tiveram que se adaptar para que os atendimentos online, né, os atendimentos clínicos, enfim, pudessem acontecer com sigilo, com privacidade, com um certo grau de confiabilidade, e também com toda uma responsabilização técnica e ética do supervisor nesse acompanhamento, né, mais do que antes. As questões das técnicas também da tecnologia, vamos dizer assim, né, das plataformas, da internet, uso de ferramentas, etc., também foram questões que precisaram de ser muito consideradas e têm sido cada vez mais consideradas agora a partir da pandemia. E eu acho que isso chegou para ficar. Pode passar, Beatriz. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre, assim, alguns pontos que eu acho que são, assim, pontos que são mais específicos, né? Que são as questões didáticos metodológicas, as relações com os outros, as relações familiares e as relações consigo mesmas, que eu acho que a pandemia impactou no processo de formação em psicologia, tá? Pode passar. Bem, as questões didático-metodológicas, né? Então, assim, infelizmente, houve um aprofundamento desse distanciamento, né? Que já existia antes, mas que, vamos dizer assim, que a pandemia escancarou, né? Que não só a questão do acesso às tecnologias, né? Que algumas pessoas simplesmente não tinham como acessar, né? Como também a questão da importância da interação humana, né? Nunca antes eu acho que a gente deu tanto valor para o contato físico, para a presença, para os abraços, para os afetos, para esse olho no olho, para a interação. E muitas vezes no início do processo do ensino remoto, a gente via todo mundo se ocultando atrás de uma tela fechada, né? Acho que isso ainda acontece. Mas assim, isso impactou assim nas questões da formação, porque a gente sabe que, especialmente no caso da psicologia, né, essas trocas, essa interação, né,
de todas as linguagens possíveis, essa interação comunicacional que passa pelo olhar, que passa pelo toque, que passa pelo encontro, isso tudo ficou prejudicado, né? Nós perdemos, sim, houve uma perda, né? E a perda não foi só perda humana, perda de vida, foi perda de elementos extremamente importantes, né? Esse encontro com os colegas, as trocas nos espaços de convivência, esses encontros no pátio, na lanchonete, na entrada, na saída, no ônibus, no ponto de ônibus, na carona, né? Enfim, as conversas, as trocas, né? Que são riquíssimas, né? Quando eu fui professora de ensino médio durante muito tempo, e eu costumava dizer que todo estudante adora ir para a escola, né, no ensino médio, adora ir para a escola. Não necessariamente assistir aula, mas adora ir para a escola, né? Que é o lugar mais divertido do que a escola, né? Tudo acontece nos corredores, no pátio, nos encontros, na chegada, na saída, na entrada. Então, a escola é um espaço de interação muito rico, né? E tudo isso foi perdido. Pode passar. A questão da modalidade virtual de aprendizagem, né? O computador não é uma escola, né? Essa foto, para mim, essa imagem, ela é muito significativa, porque não há como substituir, né? Toda essa riqueza interacional, vivencial, que é o encontro com os outros na instituição de ensino, na escola propriamente dita, na universidade, né, na faculdade, seja qual for a escola. Além do que, a própria modalidade virtual, né, ela traz, assim, às vezes uns desânimos na gente, porque a internet oscila, tem hora que a sua imagem fica travada, a imagem do outro fica travada, a voz do outro às vezes fica travada, às vezes acelera, às vezes fica lenta, por conta das oscilações. Então, como se a gente tivesse que conviver com uma deformação, né? O tempo todo da voz, da imagem, né? Além do que o outro fica restrito dentro de 10 a 20 centímetros que a gente tem, né, de acesso ao outro, fica tudo dentro de um retângulo, né, uma limitação mesmo de acesso de espaço ao outro, né? Os atos de fala também ficam interrompidos, porque a gente não pode simplesmente escorrer e falar, porque ninguém dá conta, fica muito cansativo na internet, né? A gente tem que conter os atos de fala, tem que ser mais sintético, mais simples, mais objetivo, porque vai todo mundo ficando cansado, né? E é cansativo mesmo. Então, a internet, ela exige que a gente imprima, às vezes, um ritmo, né, e uma relação temporal com o outro que é diferente da relação temporal que a gente estabelece no encontro com o outro, no encontro de pessoas mesmo, de corpos. Então, a gente perdeu, né, muitas vezes essas reações, os retornos que a gente poderia perceber, né, no olhar do outro, no corpo do outro, nas reações que o outro tem diante da minha fala. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, eu só vejo Beatriz e a tela, e eu, né, pequenininha aqui. Eu não sei, eu não tenho nenhum elemento sensorial, nenhum dado que me dê algum elemento de vocês, né? Então, além do que também a gente perdeu a privacidade, porque a nossa casa, né, passou a ser um ambiente devassado pela própria internet, né? Todo mundo tem acesso ao que todo mundo está fazendo dentro de casa. Se toca uma campainha, se faz um barulho, se um cachorro late, se tem um barulho de obra, né? Enfim, então perdemos essa privacidade. Pode passar, Beatriz. Bom, na relação com os outros, né? Nós somos muito dependentes das relações sociais. Nós nos constituímos a partir, né, do outro e das reações que o outro nos devolve, né? Ou daquilo que a gente consegue perceber, né? E essas relações, elas têm muito poder sobre nós, de nos modelar, tanto no aspecto bom, positivo, quanto nos aspectos ruins também, de às vezes a gente querer seguir, se comparar e seguir e tentar ser igual a todo mundo, né?
Então, esse é um lado ruim, a gente não tem que ser igual a todo mundo. Mas a gente precisa das relações sociais, muitas vezes, para a gente até se entender e se perceber e se reconhecer naquilo que a gente tem de original, de único, de especial, e de diferente também, né? E então nós precisamos desse olhar do outro e de olhar para o outro também para nos constituir, né? Então perdemos bastante esse contato. A convivência com o outro, a troca com o outro, ela pode ser muito perturbadora, mas ela também é muito necessária, né? Então, isso impactou também na formação em psicologia, porque isso se perdeu. Pode passar. Bem, então, outra coisa que eu destaco, né? As relações, de certa maneira, ficaram mais rasas, superficiais, exatamente para que a gente não fique chato, né? Que a gente não demore muito, que a gente não eh, canse o outro, né? Porque quando a gente tem os contatos, os retornos, as reações visuais e os elementos sensoriais, a gente tem como se modelar e se modular. Mas quando a gente não tem, a gente não sabe. Então a gente, né, cada um reage de um jeito. Outra questão também que aparece, né, nessas relações com os outros, as conversas de WhatsApp, as postagens nas redes sociais, né, o uso de aplicativos, muitas vezes eles trazem mais desentendimento e provocam, às vezes, desencontros e reações, incompreensões do que compreensões. Exatamente porque a gente não tem os outros elementos. Então, às vezes, a gente lê os textos muito ao pé da letra, sem generosidade, a gente já está cansado, é muita leitura, é muito dado, é muita informação, é muita coisa para processar, é muita demanda, é muita solicitação, é muito pedido, né? Então, é, esse excesso de comunicação de uma mesma forma também tem pesado muito as nossas relações com os outros e tem fragilizado as nossas relações com os outros. Pode passar. As relações familiares e a vida pessoal, né? O que aconteceu? A gente teve, então, essa interiorização para dentro do núcleo familiar, em alguns casos, né? Na maioria dos casos, eu diria, não todos, né? Algumas pessoas continuaram, né, eh, na sua forma de viver e etc., mas a maioria dos estudantes voltaram para os seus núcleos familiares, né? E essa relação com a família ficou mais intensa, né? Ficou mais, vamos dizer assim, até mais pesada, né? Exatamente por conta dessa convivência, desse encontro demais com as mesmas pessoas. E trouxe mais conflitos também, provocou mais necessidade de arranjos, né, e divisões assim dos espaços da casa, né, dos espaços compartilhados. Em algumas situações também fez com que as pessoas se encapsulassem mais dentro dos seus próprios cantos, né, do seu quarto, dos seus espaços, exatamente para evitar os conflitos interpessoais e esse compartilhamento dos espaços o tempo todo, né? Pode passar. E as tarefas da vida cotidiana, né, que essa vida intrafamiliar, esse espaço de convivência dentro da mesma casa, trouxe necessidade de organizar, de dividir tarefas, de combinar quem que cozinha, quem que limpa, que dia que é de um, que dia que é de outro, porque as tarefas, né, elas não pararam de acontecer. E junto com as tarefas de casa, as tarefas muitas vezes de trabalho, de estudos e às vezes até de cuidados com pessoas doentes dentro de casa, né? Provocou que todos tivessem que se adequar, né, a essas novas demandas. Pode passar. A saúde mental de cada um, né? Então, em alguns casos, algumas pessoas entraram numa sintonia muito de medo, de angústia, de confusão, de frustração.
de perda de controle e de estabilidade emocional. E alguns já tinham essas sensações e isso se aprofundou. Uma sensação que é ruim, que não acaba nunca. Às vezes, na relação com os estudos, muito cansaço, muita fadiga, muito do mesmo, né? Tudo muito igual, né? Como diz a música. E aí a procrastinação também. Ai, depois eu faço, ai, que preguiça de fazer isso. Então, nas relações de estudos, a gente tem visto, né? Eu tenho visto muito isso como psicóloga escolar e educacional, eu tenho visto muito essa dificuldade, né? É um excesso de tarefas também, né? E uma dificuldade de organizar todas as tarefas, né? Dentro de um tempo, às vezes, que é limitado, que é curto. Então, essa necessidade de manter rotinas e lidar com tudo isso. E, às vezes, isso tudo causando estresse e muita ansiedade. Pode passar. Eu estou, assim, pintando um panorama, né? E depois eu vou dar umas sugestões de saídas, viu, gente? Não vai ficar assim, só tudo demorando em ser tão ruim, não, tá? Como diz o Caetano. Bom, é importante a gente falar que o próprio ensino superior, ele é um ritual de passagem, né? Entrada no ensino superior. E aí eu estou falando, pensando tanto naquele estudante que está aí no primeiro ano de psicologia, quanto no estudante que está aí no seu último ano de psicologia, saindo já para o mercado de trabalho, né? Então, assim, tanto a entrada no curso superior, quanto a saída, a formatura, esse ingresso numa nova etapa, que é o exercício profissional, né, ele envolve um ritual de passagem mesmo, né? E todo ritual de passagem, né, todo portal que a gente passa, ele desacomoda muito a gente, né? Então, assim, além desses portais, vamos dizer assim, né, desses rituais de passagem que são próprios do ensino superior, nós estamos passando por um portal que é um portal, né, mundial, vamos dizer, que a pandemia está exigindo que a gente passe por esse portal, né, que esse ritual, que a gente passe por esse processo, né, de viver essa experiência e continuar, né, de resistir e continuar, né, no nosso percurso, né. E a questão do ensino superior e a saída do ensino superior, a própria formação em si, né, ela traz também, às vezes, os desafios das escolhas dos caminhos possíveis. No caso da psicologia, a gente sabe que são tantos caminhos possíveis, né? Então, esse mês de agosto é o mês que a gente comemora a nossa profissão, né? Dia 27 de agosto é o dia do psicólogo e da psicóloga, né? Então, nós estamos aí já completando é, quase 70 anos, né? 69 anos de profissão esse ano. E aí a gente vê como que a psicologia é diversa, é múltipla, é variada, e também a escolha, né? A definição de qual o caminho que eu vou percorrer, né? Para qual segmento eu vou me direcionar. Onde que meu coração fica feliz, né? Em qual área que eu fico feliz, fazendo que tipo de trabalho que eu gostaria de fazer, né? Qual das diversas possibilidades das áreas da psicologia que você fica feliz, né? O que você vê perspectiva, vê possibilidade de atuação e que o seu coração bate forte. E ao mesmo tempo, qual abordagem que te interessa, né? São tantas possibilidades. Então, isso também muitas vezes é motivo de angústia, é motivo de, vamos dizer assim, de um pouco de ansiedade, estresse, e ainda mais pensando na saída de uma instituição de ensino para o mercado de trabalho, em que a gente tem aí as relações trabalhistas sendo totalmente desconstruídas, né? É uma torre que desfacela na nossa frente, né? Anos e anos e anos de conquistas e de lutas no campo do trabalho estão sendo simplesmente desfeitas, né? Com um sopro do atual governo. Então a gente não tem, né? A gente não tem muitas perspectivas de campos de emprego, vamos dizer assim. Tem de trabalho, de emprego não. E aí essas ideias de empreendedorismo, né, que são muito
comentadas e muito estimuladas, mas esse mercado futuro, né, essa atuação profissional nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia e de desconstrução dos direitos historicamente conquistados, também é bastante desafiador, né? Pode passar, Beatriz. Além disso, né, eu já falei das transições, né, pessoais, as competições, né, porque a partir do momento em que vocês tanto entram na instituição, na universidade, tem competições entre si, mas quando saem também tem competição, né? Competição no mercado de trabalho e cada um tendo que se haver aí com as suas dificuldades, com as suas questões, né? Seja as suas questões mesmo de estudos, seja as suas questões de características pessoais que vocês vão ter que se colocar, né, com o que são vamos dizer assim, nessa selva que é o mercado de trabalho. Pode passar, Beatriz. Bom, e por último, agora eu vou falar um pouco das relações consigo mesmo, né? A nossa profissão, né, a profissão de psicólogo e de psicólogo, ela nos convida a esse olhar para nós mesmos, a esse autoconhecimento, né? E isso às vezes é muito doloroso, dói na alma, né? Olhar para si, saber, e se perguntar e se reconhecer e se mirar, né? Quem eu sou? O que eu sou, né? Quais são os meus medos, as minhas dúvidas, os meus valores, os meus desafios, as minhas potencialidades, os meus questionamentos, as minhas frustrações, as minhas feridas, né? E a nossa profissão, né, esse exercício profissional, a gente precisa estar sempre em diálogo com nós mesmos, muitas vezes com a nossa pior parte, a parte que a gente queria jogar para debaixo do tapete, mas também nos faz reconhecer a nossa melhor parte, né? Sermos capazes de olhar para nós mesmos e nos valorizar e cuidar de nós mesmos, nos abraçar, né? Nos aconchegar, né? E acreditar em si, né? Então isso também faz parte da nossa formação. Esse duplo movimento, né? De nos reconhecer enquanto humanos, né? Enquanto imperfeitos e enquanto seres em formação eterna, em processo eterno. Primeiro porque escolhemos a psicologia e não tem como se tornar psicólogo e formar em psicologia com 5 anos de graduação apenas. Sinto muito falar isso para vocês, mas é uma verdade. A formação em psicologia ela nos demanda uma formação continuada que dura a vida toda, né? Então, esse autoconhecimento, esse exercício para dentro de nós mesmos e também dentro do percurso profissional é para a vida toda. Não tem como tirar a capinha mais. A gente colocou essa capinha e agora não tem mais como tirar, né? Essa capinha ficou colada ali no nosso corpo, né? Então a gente vai ter que seguir com ela. Pode passar, Beatriz. Para mim aqui não passou, Beatriz. Oi? Será que minha imagem congelou aí? Não, parece que a Beatriz congelou. Ah, como a gente estava dizendo, né? Isso acontece. Deixa eu Coisas que abrir aqui. acontecem. Deixa eu abrir aqui os meus slides e deixa eu ver aqui se eu consigo Vê se você prosseguir. consegue compartilhar com a gente. Uhum. Mesmo que eu não consiga compartilhar a tela toda, porque eu estava com esse probleminha quando a gente fez o teste, eu não consegui compartilhar a tela toda. Mas eu compartilho com vocês. Espera aí. Vejam se está compartilhando. Está. Está? Então Uhum. tá.
Beleza, deixa eu ir lá onde que eu parei. Parei aqui, agora é aqui. Eu vou tentar colocar na tela cheia. Veja se vai dar certo, professora Érica. Deu certo aí a tela cheia? Não, não É, porque mudou nada. é isso que estava acontecendo. Eu não estava conseguindo compartilhar a tela cheia. Isso Mas acontece, mas está dando para ler. tá dando para ver, Acho que então pode tá bom. continuar assim. Tá bem. Então, ainda nessa linha da relação consigo mesmo, né? Então, como eu estava dizendo, né? Essa imagem é uma imagem de Alice no País das Maravilhas, né? Essa jornada de autoconhecimento, né? De entender o que nos incomoda, o que nos causa estresse, ansiedade, dor psíquica, olhar para a nossa própria história, as nossas emoções, memórias, experiências, características, e pensar o que eu quero ser, para onde que eu quero ir, né? Isso é um desafio existencial. Então, assim, como que isso é difícil, né? E dependendo da nossa idade, vamos dizer assim, cronológica mesmo, isso é muito difícil, né? E a psicologia, ela nos desafia muito nisso. Bom, vou começar então agora, já caminhando para o final, falar um pouquinho de algumas sugestões e algumas estratégias para manter a saúde mental, né, durante o período de formação e nos estudos de uma forma geral. Bom, conforme assim as minhas observações e também os meus atendimentos, tanto na área clínica quanto na área escolar, eu tenho percebido, eu organizei algumas dicas, vamos dizer assim, que ajudam a gente a se manter um pouco dentro dos trilhos no campo dos estudos nesse ensino remoto. Então, algumas coisas, né? Algumas coisas que a gente conseguiu sistematizar. A questão de organizar o ambiente de estudos, né? Isso ajuda a organizar um ambiente físico, ajuda a organizar o nosso cérebro e a disponibilizar o nosso cérebro para uma atividade que requer a nossa atenção, né? Isso é muito importante. Então, se o ambiente externo está todo desorganizado, muitas vezes é difícil a gente conseguir uma organização para estudar. Outra questão, diferenciar espaços dentro de casa. Onde que eu estudo não deve ser o mesmo local em que eu tenho lazer. Mesmo que meu lazer seja no computador, eu estou assistindo Netflix, ou enfim, tentar construir estratégias de espaços diferentes para atividades diferentes, diferenciando atividades de estudo, de lazer e de trabalho. Então, isso também ajuda o cérebro a se adaptar e a se acostumar, né? Nosso lado emocional a se acostumar com entender que o espaço mudou, o ambiente mudou e a proposta mudou. Alguns estudantes com os quais eu converso me falam que trocar de roupa ajuda muito. Acordar e trocar de roupa para assistir uma aula, acordar e trocar de roupa para estudar, ajuda, né? Se arrumar, muitas vezes, ajuda exatamente porque é como se você se reconfigurasse para um novo momento, para um novo status, né? Então, essa troca de roupa, às vezes, ela tem um efeito de te acordar, vamos dizer assim. Algumas pessoas dizem, inclusive, que se obrigam a abrir a câmera exatamente porque tem que estar arrumado diante da câmera e se obrigam também a dialogar nesses espaços virtuais, exatamente porque isso também ajuda a manter a atenção e a conexão. Bom, organizar a rotina, distribuir ela num tempo, construir cronograma, planilha, para poder organizar as coisas, né? O que você faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, o tempo que você tem, isso ajuda. A questão também de manter as rédeas nas suas mãos, né? E decidir o que fazer, como fazer e quando fazer.
Então, você saber que você tem o poder de se organizar ou não, né? Que muitas vezes tudo depende da sua auto-organização, do seu autocontrole. Identificar o horário que você produz mais, né? Tem gente que produz, é muito produtivo de manhã, outros são produtivos à tarde ou no final da tarde, quando a casa está silenciosa, quando o barulho do entorno diminuiu. Outros são produtivos à noite ou de madrugada. Então, reconhecer isso, né? Qual é o seu horário melhor para estudar? Distribuir as tarefas durante a semana, como eu já falei, fazendo cronogramas de aulas e colocando horários de avaliações, dias de trabalho. Fazer lista de prioridade, o que precisa ser feito primeiro, o que pode ser feito em segundo lugar, o que vem em terceiro, né? Quais são as prioridades, as urgências, né? E listar em ordem, né, das urgências, e você vai riscando, vai ticando aquilo que você já conseguiu fazer e vai refazendo a sua lista. Isso ajuda bastante. Uma outra estratégia, essa eu adoto, eu acredito que alguns de vocês já devem adotar também, é fazer um grupo de WhatsApp, você com você mesma, né? Ou você mesmo. Você coloca mais alguém, depois você exclui esse alguém, fica só você no grupo de WhatsApp. E ali você vai postando tudo que você não pode esquecer de fazer, tudo que é importante, que é relevante, o que é necessário, ou coisas que você quer guardar só para você. Então, né, isso ajuda também bastante a organizar. Estabelecer limites pessoais para o uso de aplicativos e de redes sociais, para você não se intoxicar demasiadamente com a internet. E aceitar, antes de mais nada, que está tudo bem em não fazer tudo perfeito, né? Do mesmo jeito que a gente tem pessoas que deixam, se eu posso fazer depois, por que eu vou fazer agora? Tem pessoas que têm que fazer agora e tem que ser tudo perfeito. Então, tem perfis diferentes, né, de pessoas. Você entender como que você como que você funciona, né? E se você exige perfeição, entender que não é necessário que tudo seja perfeito o tempo todo. Prestar atenção no que está dando certo para outras pessoas. Às vezes ajuda, né? Ouvir uma experiência e ver como alguém está resolvendo algum problema e aprender, né? A agir daquele jeito também, aprender com a experiência alheia, né? Às vezes também entender que não é porque funciona para aquela pessoa que também vai funcionar para você, tá? Então, toda moeda tem dois lados. Lembrando que cada um tem o seu jeito, sua maneira de fazer e o mais importante é que aquilo tenha sentido para você, que não tem certo, não tem errado, tem várias formas diferentes de fazer, de agir, de reagir, de lidar com as várias situações mais adversas. E ainda, é muito importante, além do desenvolvimento do autoconhecimento, que a gente já falou aqui bastante, a resiliência, né? E também exercitar essas relações que trabalhem com a dialogicidade, né? Alguém que te escute e fale com você de uma forma profunda, né? De uma forma sem pressa, de uma forma humanizada e qualificada, e construir redes de apoio entre os pares, de proteção e de autocuidado. Isso eu acho fundamental, né? Muito importante. E alguns podem não saber o que é o conceito de resiliência, né? Então, essa imagem, ela é bastante significativa. Você desenvolver essa flexibilidade, né? E essa compreensão, essa capacidade de, assim, se afetar pelos eventos externos, né? Pelos eventos externos que vão alterar a sua subjetividade, com certeza, né? Mas desenvolver também as habilidades necessárias para resistir, para superar, para enfrentar essas adversidades. Então,
a resiliência é o que resulta disso, né? Você não sai ilesa muitas vezes das experiências, reconhecer que muitas vezes não tem como a gente simplesmente ignorar o que está acontecendo, não tem como voltar atrás, mandar o mundo parar, mas que tem como a gente aprender, se transformar e continuar a caminhada. E para terminar, eu gosto muito desse conceito do filósofo atomista pré-socrático Epicúrio, né? E aí eu trago um pouco das minhas leituras aí na filosofia, meu trabalho como professora de filosofia. O Epicúrio, ele criou esse termo, né, que chama clinamen, é um termo no latim, na verdade, que ele usava clinamen para dizer desse movimento imprevisível dos átomos, né, e que, ao mesmo tempo que era um movimento imprevisível nos átomos, um movimento que gerava autoafetação, uns átomos afetando o movimento dos outros, a afetação mútua, na verdade. Então, esse conceito, algumas pessoas, inclusive, entendem o conceito de clínica, né? A palavra clínica vindo de clinamen, né? E às vezes usam também a palavra clínica nesse sentido da afetação mútua, né? Que todos nós provocamos uns nos outros. E aí eu trago essa ideia desse movimento dos átomos conectados, afetando uns aos outros, como uma possibilidade também da gente usar essa afetação mútua, né, na criação de redes de colaboração entre colegas, de redes para falar de vivências angustiantes, perturbadoras, né, mas também falar de riquezas, de compartilhamentos, um pouco como é a proposta deste projeto, né, que vocês têm aqui as entrelinhas, né, que é essa proposta, esse projeto, né, que vocês têm aqui na UFMG. Aqui estão as minhas referências bibliográficas, os meus contatos, Instagram, celular, se vocês precisarem de falar, quiserem falar comigo, estou às ordens. E convidar vocês para seguirem o CRP-MG, né, tanto no Facebook quanto no Instagram, e também o Conselho Federal de Psicologia. Serão todos muito bem-vindos. E é isso, obrigada. Evelyn, muito obrigada. Se você quiser ligar a sua câmera de volta, você sumiu para nós. Eu não sei porque a minha câmera desligou, engraçado. Na hora que você compartilhou a tela, ela desligou. Ó. Aí, E agora a tela sim. está compartilhada ainda ou não? Não, não. Então a gente fica meio sem noção, né, nessa plataforma. Eu não estou nem me sobre vendo. Isso. Bom, muito obrigada. Acho que você trouxe aí uma síntese. Bom, acho que ela saiu também, gente. Vamos ver se ela consegue voltar. Vocês querem fazer alguma pergunta, colocar algum comentário? Se quiserem abrir o microfone, se quiserem colocar aqui no chat para a gente ler. Ei, Evelyn. Ei, voltei. Voltou. Então, eu estava agradecendo pela sua apresentação, né? Você fez uma síntese assim, fantástica do que a gente tem vivido nesses tempos de pandemia, de ensino remoto, dos desafios, né, que esse cenário tem colocado para a gente na nossa formação, nos outros desafios que aparecem, né, que não estão implicados diretamente na formação, mas que são interligados a ela, né,
as questões pessoais, as questões familiares, sociais, econômicas, políticas, né? E que bom que no final você trouxe para a gente também algumas sugestões, algumas dicas, e é bom também a gente ver que a gente, esse projeto tem seguido um pouco esse caminho, né? A proposta do projeto Entre Linhas é essa também, né? De escuta, de apoio, não só com questões acadêmicas, né? Mas também com questões que às vezes são de âmbito pessoal, né? A gente não faz o atendimento clínico, mas a gente faz uma orientação, encaminhamento quando é necessário, né? Então, acho que você trouxe aí coisas muito importantes para a gente pensar, né, em perspectiva esse momento. A gente agora na UFMG, especialmente a partir desse mês de agosto, a gente já está começando o planejamento de alguma retomada de atividades presenciais, né, o que a gente está chamando agora de ensino híbrido, emergencial, que também acho que virão aí novos desafios, né? Acho que foi um desafio a gente instituir o ensino remoto e agora a gente começar a pensar em voltar vai ser um novo desafio, né? E aí eu queria começar por esse ponto, que eu não é uma pegadinha, mas é uma questão que apareceu, né, essa semana. Não pedi para você falar sobre isso, mas eu queria saber como estão caminhando as discussões no CRP, né, CFP, ABEP, a respeito do ensino híbrido. O que se tem pensado? Então, esse ensino híbrido, na verdade, ele é um ensino que a gente teve que se adaptar, né? É uma questão adaptativa. A gente não encontra essa forma na legislação, né? Uhum. Ele é mais um ensino circunstancial que, né, surge a partir de uma demanda, de uma necessidade real que as instituições têm, né? Mas assim, a gente aposta muito na presença, né? As nossas DCNs, a necessidade de formação em psicologia, ela aposta muito na presença, nos encontros, nesse retorno à presença. E assim, eu acredito que, apesar da gente ainda estar em processo de vacinação, eu penso que a gente deve ir retornando, né? Retornando às atividades presenciais e tentando se adaptar com as medidas de biossegurança a esse retorno presencial, principalmente na parte dos estágios e das práticas. Eu penso que as disciplinas teóricas, elas podem até se ajustar a esse modelo remoto, mas a prática e os estágios não se adaptam a essa forma remota, né? Uhum. Então, eu penso que esse semestre ainda é possível, né? A gente já tem uma vacinação em Belo Horizonte que vem avançando, então amanhã já estão sendo convocadas pessoas com 29 anos para vacinação. Então, isso é bastante promissor. Então, eu acredito que até o final do ano a gente já vai ter uma cobertura vacinal aí de pelo menos primeira e segunda dose para toda a população, né, que está no ensino superior, pensando em 18 anos, 17, 18 anos. Então, eu acredito muito que a gente precisa de recuperar esses locos formativos para os estágios e para as práticas presenciais, sabe, Érica? Eu penso que é uma transição, sim, mas que não fique para sempre. Pois é, Evelyn, uma coisa que tem me preocupado. Enquanto o pessoal não se manifesta, eu vou aproveitando a sua presença, tá? Se alguém Tá bom. quiser falar, pode levantar a mão ou abrir o microfone, tá, gente? Mas uma questão que tem me preocupado muito diz respeito a isso, né? Você comentou no início a questão dos 40% em EAD, né?
Isso acabou, né, sendo um caminho aí para a gente pensar no ensino remoto. Agora a gente tem o ensino híbrido, a gente está planejando, né, uma retomada a partir do ano que vem, exatamente iniciando por essas atividades que você mencionou, as práticas e os estágios. A gente andou discutindo isso essa semana no NDE, né? Mas eu, particularmente, fico muito apreensiva com a possibilidade desses 40% permanecerem, sabe? E eu queria ouvir de você isso. Você acha que isso é possível, né? A gente tem as novas diretrizes que estão aprovadas, mas não homologadas. Sim. O que acontece A gente fica tão inseguro, né? O que acontece com essa legislação do ensino à distância, né? Que ela foi aprovada em 2019, né? Dezembro de 2019, antes mesmo da pandemia. Pandemia, isso. E aí, o que acontece? É legal ter os 40% à distância, né? A pandemia veio incentivar essa ampliação dos 20% para os 40%. Ao mesmo tempo que é legal, essa lei, essa portaria, né, que é 2117, ela é extremamente perversa porque ela se aplica apenas ao ensino presencial, né? Então, ela permite que todos os cursos presenciais tenham 40% de EAD, né? E aí, quando você faz as contas, né, das 800 horas de práticas e estágios, sobra muito pouco para o que é presencial propriamente dito, em termos de teoria, né? Então, realmente é uma perversidade. Não tem como a gente dizer que a instituição que adotar os 40% ela vai estar na ilegalidade, porque não, ela está absolutamente legal, independente das novas DCN serem aprovadas ou não, né? E a gente vê que há vamos dizer assim, uma tendência para reconhecer esses 40% como sendo viáveis, exatamente em função da pandemia, né? Então, assim, eu acho que há um retrocesso, mas eu não estou vendo muita saída para ele não, sabe, Érica? Eu acho que muitas possibilidades. Essa pandemia acabou criando também, né, além de todos os aspectos negativos que ela traz, eu acho que acabou criando uma armadilha para a gente nesse sentido também, Sim, né? Porque nos forçou a mostrar, a provar que o ensino emergencial, o ensino remoto, né, a atividade à distância, ela tem a sua eficiência também. O que não é ruim, obviamente, tem cursos que funcionam muito bem, né, nesse formato de EAD, mas no caso da psicologia, acho que a partir de tudo que você falou aqui para a gente hoje, é bem complicado, né? E assim vai ter um impacto muito negativo na formação. Sim, na qualidade da formação, né? Porque claro que a gente quer formar profissionais com qualidade, né? Não quer só uma formação, né, simplesmente, né? Que é uma formação de qualidade. E a gente tem visto que houve uma ampliação muito grande das instituições de ensino de psicologia em Minas, né? Há 2 anos atrás, nós tínhamos em torno de umas 75, 80 instituições. Atualmente, nós temos 100 instituições de ensino de psicologia. E a maioria é privada, ou seja, a educação superior privada de psicologia se tornou um negócio bastante rentável, né? Então, muitas vezes esse negócio rentável não tem compromisso com a qualidade da formação, né? Claro que não dá para comparar as instituições públicas com esse mercado, né? As instituições públicas conseguem se sustentar, ainda estão conseguindo se sustentar, embora com muita dificuldade, eu sei, mas ainda conseguem manter um certo padrão de qualidade, né? Nas privadas, não. Né? A gente tem visto assim, professores sendo realmente assim
massacrados mesmo, né, nessas relações, né, e, enfim, com condições muito precárias. A gente tem visto uma precarização crescente. Acho que tem uma mãozinha levantada. Tem. Patrícia. Ei, pessoal, boa noite. Boa noite, Eveli. Boa noite, Érica. Boa noite. Patrícia, abre sua câmera para a gente ver, Patrícia. Boa noite, Patrícia. Eu gostaria muito, mas eu tô com um probleminha. Eu não consigo abrir a câmera, Eveli. Tá não bom, é por querida. vergonha, é por problemas técnicos. Patrícia, eu confirmo, ela sofreu uma pane computacional de ontem para hoje. Foi a lei implacável do final do semestre. Então, meu computador ele teve um probleminha, eu perdi tudo que estava nele. Assim. Nossa. Mas eu queria, né, agradecer sua palestra, sua fala, Eveli. E a minha não é uma pergunta, é uma reflexão, assim, né? Para que você possa trazer também uma diretriz em relação aos atendimentos online, né? Era uma questão que vinha sendo discutida, né, pelo CRP, do alcance, dos limites, e aquelas portarias, elas foram aceleradas, né, com a chegada da pandemia. E aí foi, então, o boom dos atendimentos online, e teve aquele período de vacância entre, né, a gente se organizar no ensino remoto, e aí veio também a supervisão online. E aí, a minha pergunta, na verdade, é assim, já tem se discutido, ou quais são as perspectivas do atendimento online daqui para frente, né? Quando ocorreu o retorno ao presencial, como que ficaria isso? O atendimento online, ele vai se tornar uma modalidade de atendimento, né? Para você também, Érica, a gente vai ter uma disciplina sobre atendimento online, vai fazer parte da formação. Eu acho que era uma questão, né, que estava sendo muito debatida e que a pandemia acelerou toda essa discussão. E aí eu fiquei curiosa para pensar o posterior, porque acredito eu que nós não vamos voltar atrás, né? O atendimento online, ele expandiu e talvez continuará se expandindo, né? Então, como que está sendo discutido isso? Então, olha, eu vou começar e depois a Érica pode dizer também da experiência dela aqui na UFMG. O atendimento online, na verdade, ele diz muito mais respeito a uma modalidade de atendimento do que a uma inovação vamos dizer, no fazer, na atuação profissional, né? Ou seja, se eu faço um atendimento clínico e presencial, e eu uso a minha abordagem é existencial, né? Existencial fenomenológica, eu continuo com a minha abordagem, né? Eu carrego essa abordagem, essa forma de eu interagir com o meu cliente no atendimento online, no atendimento clínico online. Existem algumas formas de atuação, ou algumas atuações profissionais da psicologia que são possíveis de serem transpostas para a modalidade online, outros não, né? Então, por exemplo, você já imaginou como seria? Eu sei até de um caso que tem uma professora de uma instituição que ela conseguiu fazer o estágio em atendimento de criança, mas assim, eu pessoalmente já atendi criança, eu acho bastante complicado você fazer um atendimento clínico em ludoterapia com uma criança, que você, cadê a caixa de brinquedos? Né? Você não tem como ofertar a caixa de brinquedos. Ela vai brincar com quais brinquedos? Os brinquedos que ela já tem em casa, e você vai interagir com ela, como que vai ser a posição da câmera. Eu acho que tem algumas situações que são muito complexas de serem transpostas para o formato online. Outras são possíveis, por exemplo, na área empresarial, né, na área da psicologia do trabalho, você fazer uma entrevista online, fazer um processo seletivo online, é possível. Nós fizemos um processo seletivo no conselho, inclusive de uma psicóloga,
que a gente precisava de uma assessoria na área de gestão de pessoas, nós fizemos todo o processo seletivo dela, dessa psicóloga, né, de um conjunto de psicólogos, nós fizemos de forma remota, né, com entrevista, com conversas, ela foi aplicado testes para ela por uma empresa, na presencial, mas assim, a finalização do processo foi feito de forma remota. Mas tem algumas atividades, algumas modalidades e algumas formas, áreas de atuação da psicologia que não tem como a gente transpor para o remoto, né? Estou falando assim do exercício profissional. No caso da formação, né? O que acontece? A formação ela traz uma complexidade maior, porque além de do estudante ter que fazer né, o atendimento propriamente dito, ainda tem que ter a questão, ainda envolve a questão da supervisão, né? Então, o supervisor, ele também precisa estar à vontade para dar essa supervisão na modalidade online. Se ele não acredita que aquele estágio dele pode ser transposto para o formato online, é muito complicado você ter que obrigá-lo a fazer uma transposição daquele estágio para o formato online, né? Pensar alternativas desse estágio online e dar uma supervisão para esse estágio também online. Ou seja, o que a gente viu no campo da formação foram experiências muito diferentes, muito diversificadas. Instituições que os supervisores falaram assim, meu estágio não tem como eu fazer transposição para esse formato remoto. Outros que falaram assim, não, eu acho que eu dou conta, vou tentar, vou fazer. E aí tentaram, fizeram, alguns analisaram os prós, os contras, tiraram conclusões, refizeram. Outros criaram protocolos para tentar minimizar o impacto e ter algum controle sobre a situação, porque tecnicamente falando e eticamente falando, quem responde sobre o atendimento que o estudante faz é o profissional, né? É o supervisor, ele que responde técnica e eticamente. Então, se o estudante fizer qualquer intervenção, vamos dizer assim, inadequada, inapropriada, quem responde ética e tecnicamente com seu CRP e pode inclusive ser processado pelo conselho, vamos dizer assim, responder por um processo ético no conselho de psicologia, é o professor, que é o supervisor, né? Então, assim, a gente viu experiências muito variadas. Eu acho que cada instituição lidou com isso de um jeito. Teve instituição que lidou, inclusive, não suspendendo os estágios e as práticas e postergando esses estágios e essas práticas para um outro momento em que estivesse de volta à presença, né, a presencialidade. Ou adaptou a clínica escola para que o estudante fosse lá presencialmente e fizesse lá na clínica escola o atendimento, para ter algum tipo de controle, vamos dizer assim, sobre interferências possíveis no ambiente do atendimento. Então, assim, essa questão, Patrícia, ela foi muito variada e muito complexa, sabe? Difícil demais também para quem está de fora do processo avaliar. O MEC permitiu que as instituições fizessem propostas, fizessem rearranjos nos seus projetos curriculares. O Conselho Federal também deu algumas orientações do que era aceitável e do que não era aceitável, né? Tem uma lista do que era possível de ser feito na forma remota e o que eles não recomendavam de ser feito na forma remota. Porém, eu vi áreas da psicologia que não foram recomendadas pelo federal sendo praticadas, foi feito o estágio, foi feita a prática, foi feita a supervisão, com muita responsabilidade, como eu disse para vocês, por uma professora conhecida minha, de uma instituição privada, que embora não recomendada pelo federal, mas ela fez muito bem e deu certo, sabe? Então, assim, são situações muito variadas. Então, o federal não tem poder, o Conselho Federal de Psicologia, os regionais não tem poder de, vamos dizer assim, de
legislar sobre esse assunto, né? Tem recomendações, orientações, mas não tem força de legislar, né? Então, as recomendações elas poderiam ter sido acolhidas ou não. Então, a gente tem essas variações aí, né? Instituições que acolheram, instituições que tiveram muito medo de fazer a transposição para a forma remota e não fizeram, outras instituições que fizeram sem, talvez, os cuidados éticos necessários, e outras que fizeram com todo o cuidado ético e técnico necessário. Então, eu vi de tudo nessa seara. É um pouco por aí. Agora eu passo para a Érica complementar. A gente teve a situação, a gente optou, né, por adaptar nossos estágios ao modo remoto. Obviamente que cada professor supervisor foi consultado e definiu sobre a possibilidade ou não de adaptação, né? Os nossos estágios de atendimento com criança, eles não estão acontecendo, por essas questões mesmo que você colocou, Evelyn. Como é que você faz, né? Ludoterapia, como é que você mantém uma criança na frente de uma tela de computador, enfim. E essa parte está suspensa. As atividades na área de avaliação psicológica também, né? Estágios que envolvam essa parte de avaliação também não estão acontecendo. E os estágios com adultos, adolescentes, em algumas instituições, como escolas, na área hospitalar, eles estão mantidos e acontecendo com algumas adaptações, né? Não está nem perto do que a gente desejava que fosse possível, mas acho que estão sendo experiências de êxito também. E aí, desse modo, Patrícia, eu acho que não tem como agora, a partir de agora, a gente abrir mão, né, de uma formação que trate também, porque já é uma modalidade de atendimento prevista e possível, né, não nessa amplitude toda, mas já existia uma regulamentação desse atendimento online antes da pandemia, né? Então, eu acho que agora seria até leviano da nossa parte, né, voltar ao presencial e ignorar que é uma modalidade que pode atender a muitas demandas, a muitos casos específicos, e que é importante que a formação contemple também, né, a preparação do aluno para essa modalidade de atendimento. Obviamente, não apenas isso, né? Mas eu acho que o caminho agora não tem volta, né? Acho que a gente entrou aí nesse último ano e meio em muitos caminhos que não tem volta, né, com relação à formação, né? Eu vou passar a palavra para o Gustavo, se você quiser abrir a câmera, Gustavo, para a gente te ver. Ei, gente, boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Evelyn. Boa noite. Estou ligando a câmera. Ei, eu sempre gosto muito de ver, de ouvir a Cabelo Evelyn lindo, falando. né? Pois é, as mudanças, a As Evelyn mudanças da pandemia, né? Amei ainda o com cabelo cabelo lindo. curto. Mas eu sempre gosto muito de ouvir a Evelyn falando. Ela, assim, é uma pessoa muito querida para mim, em termos de movimento estudantil, dos percursos que a gente se encontrou aí no meio desse caminho. Mas eu fiquei pensando, assim, a gente trazer esse tema do ensino remoto emergencial quase numa comemoração, né, de um ano desde as voltas com essa modalidade aqui no FMG. A gente volta em agosto, e a gente está aqui em agosto de novo, né, um ano depois conversando sobre isso. E aí eu fiquei pensando, assim, em termos, enquanto a Evelyn falava, de pensar também na ruptura, né, nessa ruptura abrupta, assim, que gerou na gente, em termos de movimentos que a gente estava pensando. Acho que especialmente para 2020, há tempos atrás, assim, alguns meses, eu peguei as minhas anotações, assim, na época de reuniões presenciais, e me deparei, assim, na época, em 2020, como tema proposta enquanto psicologia,
no sistema conselhos e também com a parceria com o movimento estudantil, o tópico da psicologia se ensina com presença, né? E acho que isso foi algo que ele trouxe bastante para a gente. E o que significa esse deslizamento quando a presença, de certa forma, é impactada, né? Em termos de contato um com o outro, presencial. E aí eu acho que trazer isso um ano depois, mas eu digo mais, né? Porque, pelo menos aqui no FMG, felizmente, a gente teve um tempo de discussão bem forte, assim, em termos do que a gente esperava e do que a gente queria que fosse o ensino remoto emergencial. E aí eu acho que esse tensionamento do emergencial foi bem importante para delimitar esse caráter temporal, apesar de que com o tempo a gente também foi percebendo que o que significa esse temporal, né? Eu acho que essas dimensões temporais foram bastante afetadas, assim, em termos de seguranças e inseguranças, de quando a gente vai conseguir finalizar e terminar, de certa forma, isso, mas pensar também os impactos para o futuro, né? Que, de certa forma, o fim não se encerra com o processo, com necessariamente o que significa o fim de uma pandemia, né? Em termos de aspectos subjetivos e de formação também. E nisso eu fiquei pensando que trazer essas discussões também de forma de reconhecer as perdas que a gente tem hoje em dia e pensar como que nós vamos trabalhar essas perdas no futuro, se isso for possível, né? De certas formas, pensando que também tem pessoas que estão formando nesse espaço-tempo. E aí, além disso, enquanto comentário que eu queria dizer, que além de curso, também a importância de pensar os impactos como vivência universitária, que eu acho que a formação também passa muito por isso, né? Não sei, pode ser que tenha pessoas aqui que nunca presenciaram ainda a universidade. Presenciaram, parece até um pouco irredutível, né? Mas presenciaram presencialmente a universidade. E como isso é muito importante para a formação, enquanto a gente está lá, por exemplo, na Fafiche, conversando com pessoas de outros cursos, conhecendo outras pessoas, e a forma como isso também produz certos saberes e certas reflexões sobre a nossa formação profissional e uma atuação futura. Eu fico pensando muito nisso, nesses impactos também, para além de uma visão restrita de formação, mas que também passa por esses aspectos humanos que se passam na universidade e que se reafirma enquanto presencialidade, a importância de uma formação presencial e da defesa disso. Claro que hoje em dia também reconhecendo as impossibilidades em termos disso também, que não estou falando isso que a gente tem que voltar presencial, porque acho que falar sobre a ética do cuidado é também reconhecer isso, o que é as nossas prioridades e o que a gente faz a partir disso. Eu acho que eu falei, queria fazer uns comentários assim, mas eu gostei muito, muito, muito mesmo. Eu sempre fico muito feliz de ouvir Eveli falando e eu tô com muitas saudades. Que bom, eu também tô Beijo, gente. saudade, querido. Um beijo. Tô entendendo que a fala do Gustavo é mais um comentário do que, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário, né, Gustavo? É um comentário, mas se você quiser comentar em cima disso também. Eu penso o seguinte, Gustavo, a gente não sabe o que vai resultar desse período todo que nós estamos vivendo. É uma grande incógnita, né? Então, do que vai sair toda essa mescla de experiências, tanto para a nossa vida pessoal, eu penso que realmente tem coisas que, por exemplo, o uso de máscara, ter alguns cuidados, cuidados sanitários, ou mesmo essa possibilidade também que de certa maneira as tecnologias de informação e comunicação possibilitaram assim da gente poder encontrar com pessoas para além das fronteiras territoriais também, isso foi um ganho. Então, assim, tem ganhos, tem coisas que acho que chegaram que vão ficar para sempre, que não vão sair. Eu vejo também, assim, enquanto exercício profissional, eu acho bastante interessante também os atendimentos clínicos online, né? Então, assim, eu trabalho só com adulto, então é muito mais viável, é mais, vamos dizer assim, até econômico, né? Não envolve aluguel de sala, não envolve deslocamentos, em termos de espaço-tempo, então tem muitas funcionalidades, né? Mas ao mesmo tempo tem
as perdas, né? Mas assim, eu acho que nós vamos ter que aprender a reequilibrar a nossa vida, tanto pessoal e profissional, a partir dessas novas experiências, né? E aí a gente vai ter que reconhecer realmente o que veio para ficar e que a gente também não vai querer que saia mais, e o que a gente realmente precisa de cuidar, de manter, de valorizar e de abraçar e de, vamos dizer assim, fazer questão, né? Assim, tomar como elementos que a gente não abre mão. Então, eu acho que é uma ressignificação mesmo, né, dos sentidos, exige uma reflexão nossa, né, e uma priorização também dos nossos desejos, dos nossos afetos, das nossas prioridades, de tudo, né. Assim, eu acho que para a formação, realmente, a presença é fundamental, eu concordo plenamente com você. Os encontros, as trocas, né, multiprofissionais, inclusive, né, na formação, o encontro nos espaços eu estudei na UFMG, né, então eu sei muito bem como é que é essa troca dentro da UFMG, é muito rica, ou mesmo grupos de pesquisa, extensão, né, todo aquele movimento, curso de línguas, tantas coisas, enfim, né, então, assim, eu acho que realmente há uma perda para a formação, sabe, do remoto, uma perda muito grande. Mas a gente vai ter que lidar com isso e a gente não tem como saber também até, né, como que vai ser nas próximas etapas, mas eu confio muito assim na nossa capacidade de encontrar soluções também, sabe? Nesse diálogo, né, também com os estudantes. Eu acho que eu tenho aprendido tanto com vocês nos grupos, né? Tem esse grupo de representantes estudantis que a gente tem um WhatsApp, que o grupo vem participado ativamente de vários eventos do conselho, eventos da ABEP. E a gente tem aprendido tanto com vocês e eu acredito muito nisso, eu incentivo muito. Eu acho que vocês têm que se organizar muito em torno da representação estudantil. É uma experiência de democracia, de representatividade, gente, vocês não têm ideia de como que é importante isso, até para o exercício profissional, sabe, né? Nessa experiência como conselheira, né, eu vejo tanto que as minhas experiências também nas representações estudantis que eu vivenciei, tanto na graduação, no DA, no DCE, ou mesmo na pós-graduação, que eu fui representante discente no colegiado da pós-graduação, quando eu fiz mestrado. Então, tudo isso é muito importante para a nossa dimensão na atuação profissional, né? Então, a gente tem que ocupar esses lugares, a gente precisa de aprender a atuar nesses lugares. Isso é um grande aprendizado. Então, meu respeito, meu carinho, minha admiração por vocês também. Nossa, assina embaixo, Eveli. Eu acho que é importantíssima, né? Importantíssimo esse protagonismo dos estudantes, das estudantes, né? A participação no próprio, acho que é isso, né? Assumir mesmo as rédeas do próprio processo formativo, né? Fazer uso do lugar, principalmente acho que nas universidades públicas, né? Tem essa possibilidade de participação na tomada de decisões, na organização do curso, né? Então, acho importantíssimo, e felizmente na psicologia, nos últimos anos, a gente tem visto uma participação muito efetiva dos estudantes, né? O CAPSI muito bem estruturado, bem organizado, ativo, e isso é ótimo para a gente, né? Porque eu sempre brinco quando a gente faz reunião do colegiado e não tem o representante dos estudantes, né? Parece que está faltando uma parte, né? Que a gente não pode começar sem eles. Então, e felizmente, nos últimos anos, a gente tem tido essa presença, né? Bem ativa, né? Dos nossos estudantes.
Então, Gustavo, que está aqui como um desses representantes, Sim, eu nosso olho para o orgulho, Gustavo, Érica, eu olho para o Gustavo e vejo um futuro conselheiro no Conselho não é? Regional de Psicologia, entende? É isso que eu vejo, Sim, né? Eu acho que é assim que tem que ser, porque para ser conselheiro, para ser representar também a categoria, a gente começa nesses espaços de representação dentro da formação, sabe? Então, é muito importante, né? Aprender a ouvir, falar, participar, pensar para além do privado, pensar no coletivo. entender o processo de tomada de decisão, né? Participar desse processo, Sim, né? exatamente. Eu acho que assim, é uma parte muito, muito importante da formação também, né? E felizmente, acho que na UFMG a gente tem tido espaço para isso, né? Isso mesmo. Gente, como não tem mais perguntas, eu vou começar a encerrar, né? Então, começo agradecendo imensamente a Eveli por aceitar o convite, por trazer essa fala tão bem organizada, sintetizar aí o que a gente tem vivido, né? Colocar perspectivas. Eu fico assim muito feliz de ver a forma como você traz a questão, né, do próprio posicionamento, não só seu, mas do conselho, da ABEP com relação à formação, que considera, né, as dificuldades, as especificidades do momento, as possibilidades e limites das instituições, né, públicas e privadas, de fazer as adaptações ao ensino remoto, né, uma coisa que você colocou, né, eu anotei aqui páginas e páginas do que você falou, como se não fosse ficar gravado, tá? Eu gosto de anotar. Mas você fala um pouco das relações intermediadas aí, né, pelos aplicativos, as relações por WhatsApp, Instagram, como você falou que falta generosidade às vezes, né? E eu acho que a sua fala traz muito dessa generosidade que a gente está precisando tanto nesse momento, né? Eu acho que a generosidade ao ver como que a gente tem trabalhado para manter os cursos funcionando, manter uma formação de qualidade, mas também a generosidade ao olhar para a gente, né, nós, professores, profissionais da psicologia, estudantes, enquanto pessoas que, para além de um contexto de formação, estão sofrendo todos os impactos desse momento, né? Uhum, uhum. E, Gustavo, você traz uma questão aí, né? O que é o fim de uma pandemia? Agora é mais uma coisa para eu pensar. O fim de uma pandemia parece uma abstração muito grande, né? Eu não sei se a gente pode considerar um momento em que isso que a gente está vivendo acabou, que teve um fim, né? Então, se a gente pensa aí nas pandemias lá da Idade Média, sim, a gente fala de fim de pandemias, mas eu não sei, né? Eu acho que é uma coisa para a gente pensar também, o que vai ser o fim dessa pandemia? Como que ele vai se caracterizar? Nós vamos identificar esse momento, né? Eu ouvi dizer que quando a pandemia acabar, vai virar uma endemia, ou seja, ela vai estar dentro de limites mais contornáveis, mais administráveis, né? Mas acho que ela não vai embora, né? A Covid não vai embora. Então, Ainda vai durar um bocadinho aí. Nós vamos ter que lidar com ela, nós vamos conviver, aprender a conviver, né? Uhum. Ô, Érica, mas eu também gostaria muito de agradecer a você, a todos, né, todas as pessoas que organizaram esse evento, dizer assim, do orgulho que eu tenho de poder retornar ao UFMG, assim, de forma online, né, para falar com os estudantes de psicologia. A UFMG é minha casa, eu me sinto assim, é onde eu construí a minha trajetória profissional, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pela FMG, gostaria muito que a gente estreitasse nossos laços e que eu coloque o conselho à disposição para o que for necessário, né? Tanto para o colegiado, para a coordenação, para todos os âmbitos aí da instituição.
E também as representações estudantis que venham, né, os novos representantes. Eu sei que o Gustavo está quase formando, vai se tornar o nosso colega em breve. E a gente Fala precisa isso de... não, eu fico triste de ver esses meninos Nossa, que o nervosismo que estavam dá. no meio do curso antes da pandemia, agora já estão formando. Fico feliz por estarem formando, mas triste da próxima ausência deles como Sim, estudantes. mas que estamos sempre abertos também a esse diálogo com as representações estudantis, né, e que, enfim, que a gente possa estreitar cada vez mais esse nosso encontro. Obrigada. Então, agradeço também ao Conselho Regional de Psicologia, né, a quem eu dirigi também o convite, né, para a presença da Eveli, que ela está aqui também como representante do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, CRP 04, né? Quero agradecer a minha equipe fofíssima, né, do projeto Beatriz, Estrelinhas, a Beatriz, que Gracinha. caiu, infelizmente, não conseguiu voltar, Ah, sim. Patrícia, que está aqui presente, e toda a equipe que ajudou, Raíssa, né, que tem ajudado muito, Thales, e todos os... Arthur, que estava aqui também um pouco, não sei se ainda está, mas enfim, em nome deles eu agradeço também a toda a equipe, e aos estudantes do curso também que estão aqui, já é a quarta vez que eu falo isso, nas últimas sextas-feiras, né, estão aqui na sexta-noite ouvindo a gente. Essa é a nossa quarta palestra do ciclo, né? Que a gente está propondo, quarta e última, né? Do semestre. Então, agradeço a todos que tiveram interesse e permaneceram aqui. E já um recadinho que a semana que vem a gente ainda vai propor algumas ações do Entre Linhas, né? O semestre ainda não acabou, então a gente ainda tem umas coisas para propor para vocês. Então, fiquem atentos às nossas divulgações, que a gente vai dar notícias do que vem por aí, tá bom? Gente, então, muitíssimo obrigada. Bom fim de semana para vocês. Obrigada. Como a Beatriz caiu, a gente não passou a lista de presença, tá? Mas o Teams dá para a gente uma lista de quem acessou, de quem esteve presente, então a gente vai encaminhar o certificado de participação por e-mail e vamos também enviar, a gente faz um formuláriozinho de avaliação desses eventos, Eveli, a gente vai encaminhar para todo mundo avaliar, né, não é a avaliação do palestrante, né, mas do evento em si, da proposta, a gente vai encaminhar por e-mail para vocês e peço encarecidamente que respondam para a gente, tá bom? Gente, então, bom Beijos para todas, obrigada mais uma todos. vez, Eveli, um Bom beijo. final de semana. Bom te ver, Gustavo. Bom fim de Eu te semana. ver demais, Gustavo. Bom Amei. fim de semana, Beijo. pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Patrícia.